Olá, queridos espectadores do Tríade Sistêmica. Nós estamos mais uma vez aqui com um episódio fantástico, que eu acho que vocês vão adorar, uma conversa muito bacana com a doutora Juliana Felipim. Ela que é psicóloga e atende uma área muito sensível para a sociedade toda, porque ela trabalha com terapia familiar, trabalha com casais, trabalha com família e também atende individualmente. Então, o tema de hoje, como a gente fala, o Tríade Sistêmica, ele é um podcast que fala sobre direito, relacionamentos e vida. E hoje nós vamos acabar tocando nos 3 temas, né? Porque tem tudo a ver. Relacionamento tem a ver com toda a parte jurídica que advém desse relacionamento e tem a ver com a vida das pessoas, né? O que elas desejam, como elas se sentem, qual conflitos elas vivem em cada momento, né? Então, só lembrando a vocês que eu sou Carmen Hornick, sou professora e advogada. Eu sou Patrícia Andrade, professora e advogada. E aqui, Juliana Felipim, já fui paciente dela, não conte os meus problemas. Eu não sabia desse detalhe. Por isso que eu conheci. E, Ju, o espaço é seu, né, Carmencita? Isso mesmo. Apresente-se para o nosso público e aí, prepare-se. Ok. Muitas questões aqui. Ai, que gostoso. Mas assim, é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês duas, né? Então, já conheci a Patrícia de um outro rolê, né, Patrícia? De outro rolê. Evolutivo. E aqui conversando também com a Carmen. E eu sou psicóloga. Eu costumo dizer, meninas, que eu trabalho com sistemas humanos, né? Porque isso que vocês estão falando de relacionamentos e tudo, por um bom tempo da minha carreira, eu trabalhei com empresas também, né? Com desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes. E concomitantemente, trabalhei a clínica. Eu acho que a clínica é aquilo que dá pra gente um feeling, né? De estar realmente ali com o humano, né? Com as necessidades das pessoas e poder transpor isso pro macro, pro maior. Então, à medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente tece relações. Aí a gente tem a nossa família, a família de origem. Depois a maioria de nós encontra alguém, né? Pra gente dividir a vida, constitui outra família e vive numa comunidade. Então, assim, os sistemas humanos, a gente vai trabalhar com eles a todo momento, né? Então, eu costumo dizer, me formei. Aliás, desde a época da faculdade, eu trabalhava com sistemas humanos, com pessoas envolvidas com outras pessoas. E aí vem uma série de questões e também uma série de surpresas, né? Porque o ser humano, ele é surpreendente, ainda que sofra. É uma complexidade gigante, né? Sofre, tem suas dores, mas é surpreendente. E é como você falou, assim, quando eu penso em família, por exemplo, e relacionamento casal, a gente está falando que a gente está falando da base da sociedade. E como a gente olha, né, no olhar sistêmico, a gente vê que o que acontece dentro da família, ele se reproduz lá dentro das empresas. Sim, Sejam empresas familiares ou das pessoas que trabalham para as empresas. Sim. Né? A todo momento. E não é uma visão romantizada, né, meninas? Eu penso, a gente tem... A sociedade, ela é tão complexa e assim, tantos sintomas, tantos impasses. E isso que você disse, né, Carmen? A família é a base da sociedade. E eu digo que a gente não tem que romantizar, porque a gente também não tem que enquadrar a família num sistema único, caixa, né? Numa caixa. Hoje a gente tem famílias de múltiplas formas de ser. Certo. E essas famílias também estão aí para orientar, para criar e sustentar essa sociedade, né? Então, acho que a gente tem... O meu olhar é esse. É de uma família mesmo muito múltipla, mas que ela cultiva valores básicos, né? Não só de sobrevivência, né? De subsistência, mas realmente, assim, de amor, de afetividade, de responsabilidade, de respeito e que vão ecoar no todo, né? Pode falar. A Ju falou isso, eu lembrei. Ontem eu vi um deputado, acho que é um menino famoso aí, Kim Kataguiri, sei lá, um japonesinho. Ele propôs um projeto de lei falando de famílias, para que as famílias socioafetivas hoje, no direito, né? As famílias socioafetivas, quando você se torna pai ou mãe socioafetivo, você tem ali toda a gama de direitos e deveres sobre aquela criança que você está dando o seu nome pela socioafetividade. Então, ele se torna seu filho com direito à herança, alimentos. E, por parte do pai, os direitos de educar aquela criança, o poder familiar em si.
E ele está fazendo uma proposta de que se tire essa parte de responsabilidades e de direitos, né? Da socioafetividade. Que ela exista. Eu não li o projeto de lei ainda, eu vi isso passando ontem. Mas que ela exista, ok, porque existem laços afetivos que se formam além dos sanguíneos, mas que não traga essa responsabilidade para aquele pai ou para aquela mãe. A responsabilidade jurídica, é isso? Exato. É mesmo. Eu fiquei pensativa. Eu quero ler esse projeto depois para ver, mas eu falei, gente, porque logo que isso surgiu, a primeira coisa que fizeram, né? Surgiu a socioafetividade. E agora? A criança vai ter 2 heranças, a criança vai ter 2 pedidos de alimentos, falando aqui da área de família, né, que eu atuo. E talvez muitas pessoas, né, como todo brasileiro dá um jeitinho em tudo, possa se valer dessa prerrogativa para, sim, ter acesso a isso. Eu não estou dizendo que todo mundo faz, tá, gente? Mas pode acontecer, né, da gente querer essa socioafetividade visando um fim financeiro. Mas eu achei interessante, assim, a proposta. Tá? Precisamos ler mais Tira o jurídico e deixa só o afetivo. É porque é interessante. Hoje, eu vou contar pra vocês que é meu aniversário de casamento. Ai, que legal! Tá que bom que eu tô aqui, fico feliz por isso! Eu achei muito interessante o tema, né? E essas coisas da gente conversar sobre a questão de afetividade, relacionamento jurídico, criação de direitos, porque é uma situação interessante, assim, que eu e o Guto, nós vivemos 20 anos juntos em união estável, e depois de 20 anos, nós resolvemos casar. Ai, né? que legal. E as pessoas achavam estranho quando a gente resolveu casar. Falaram assim, não, mas com 20 anos as pessoas estão se separando, vocês estão casando. E a gente é um dado. E hoje, é uma estatística. É uma estatística. E hoje a gente está fazendo 29 anos de casados, né? 20 anos morando juntos, mais 9 anos de casados oficialmente. Uau. E aí hoje de manhã a gente foi na nossa prática de yoga, nós contamos, a gente veio de manhã porque é nosso aniversário de casamento. E aí a gente foi contando essa peculiaridade, né? E aí me perguntaram assim, mas quem que teve vontade de casar? E por que vocês casaram? Foi mais o Guto ou mais a Carmen? E o Guto falou assim, eu acho que foi a Carmen. Aí a professora falou assim, as mulheres, elas fazem mais questão disso. Aí eu falei, olha, além de ser mulher, ainda tem a questão de eu ser sistêmica e de ser advogada. Primeiro, porque se você não regulariza as questões materiais atinentes aos sentimentos, você vai ter problema. Isso para mim é pacífico, né? A gente sabe que está na legislação a questão do convívio e tal, mas a gente sabe que no falecimento de um, na falta de é um caos. No processo de separação, é um caos, porque tudo fica relativizado e dependente de prova. Né? E segunda, a questão sistêmica, né? Que a gente, como estudou Bert Hellinger, a gente sabe qual que é o olhar que ele dá para esse relacionamento que não é oficializado. Né? Se eu estou vivendo um relacionamento, né, como eu vivi 20 anos, sem oficializar isso, sem colocar conforme a lei dos homens, né, e ficar só na emoção e no sentimento, é porque ainda não havia uma decisão real de formalizar, de ficar com aquela pessoa ou não. Como dizia o Bert e os professores, né, da Hellinger, falaram assim, é porque fica aquela coisa assim, se aparecer algo melhor, eu vou. Olha aí. Porque deixa um espaço aberto, né? Isso. Na verdade, a questão do lugar, né? Do pertencimento. Mas eu acho que eu posso estar equivocada. Mas, assim, eu queria ouvir a sua opinião de psicóloga, mas especialista em pessoas, em ser humano. Se a gente pensar lá, Claude Lévi-Strauss, né, gente? Quando ele fala da importância dos rituais, os rituais de passagem. E a partir dele, quantos outros teóricos, os teóricos da psicologia vieram falando da importância dos rituais de passagem. Então, quando você assume, e lógico que tem uma questão legal, mas não é só sobre isso. As pessoas escolhem uma fé, uma religião, um templo, né, algum lugar para poder fazer com que esse amor, com que essa vinculação seja referendada, né, publicamente. Então, eu acho tão interessante quando as pessoas falam assim, mas eu não me importo com o papel. Realmente, o papel em si não é nada, mas
contempla naquele papel uma série de regras e todo relacionamento, ele requer regras, né? Toda relação, ele tem um porquê, né? Tem um encantamento, tem a questão da vinculação, de como se encontraram. Mas e o dali pra frente? Como é que vai acontecer? Isso. Então, ele é importante. E essa coisa do ritual de passagem, então, pode beijar a noiva, né? Ou então, assim, a partir de agora, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. O quanto que emocionalmente isso tem um significado né? profundo na vida das pessoas, né? Uhum. Então, quando você assume um pro outro, né? Que a partir dali, e não que vocês não tenham feito isso antes, né? Mas que a partir dali realmente tem um registro, uma foto, né? E que outras pessoas ouviram o quanto que o sentimento de pertencimento de vocês dois nesse coletivo e de um pro outro, que já acontecia, obviamente, mas o quanto que isso não fica mais endossado. E falar, gente, que não tem uma beleza nisso? Claro É que claro tem. que tem, porque é uma celebração. Então, volto a falar, né? E a Enquanto- cartinha aqui, ó. Celebração, celebração. verdade. Enquanto uma dupla, enquanto um casal, é óbvio que vão ter problemas, né? A gente não tem que romantizar as relações. Isso mesmo. Mas a partir do momento estamos juntos e vamos superar muitas coisas, e a gente não nasceu para ficar sozinho, nós somos gregários, né? É. Então, assim, e eu vejo cada vez mais que todo mundo tá buscando ser feliz de alguma forma, Uhum. né? É que daí tem aquela coisa da engrenagem, né? Talvez a gente não tenha encontrado a peça certa. E mesmo que você tenha a Olha. peça certa, você tem que, de vez em quando, colocar Dá um óleo, um né? olhinho ali pra engrenagem funcionar, Olha, né? eu vou te falar, tá difícil, viu? Eu sou divorciada, enfim, mas eu brinco com as minhas amigas da minha idade, né? Na faixa dos 40, tenho 43. Falo, gente, tá difícil. Quem casou, casou. Porque a gente olha para uns homens hoje e fala, Jesus amado. É problema com mãe. Mas eles também, mas Patrícia, Acho que tem dos eles dois também, lados. eles também. Assim, eu atendo bastante homens, né? Então, conte pra gente desses causos. Não, e tá todo, assim, essa expressão, tá todo mundo tentando ser feliz, ela é verdadeira, mas assim, o que eu entendo por bem-estar, por felicidade? O que eu entendo que são coisas que eu posso abdicar e abrir mão pra conviver com o outro? Porque isso conviver vai com o acontecer. outro, exato, é um abdicar de uma série de coisas que necessariamente não são abusivas quando o outro pede. Existe o que é abusivo e tóxico? Aham. É óbvio que Em existe. qualquer relacionamento. Aham, exato. Mas às vezes o outro é diferente de mim e justamente nessa junção eu deixarei de fazer coisas e o outro também deixará de fazer. Mas ao mesmo tempo a gente vai aprender a fazer coisas juntos que vão transformar a gente. A gente não é a mesma pessoa. Não, Você não. não é a mesma pessoa que conheceu o Guto há 30 anos atrás. Não. Ele também não é. E Ah, obviamente não. que Não, um graças deve a ter Deus, lapidado né? o outro, né? E de uma Sim. forma muito bonita. É uma coisa bacana que você trouxe aí, a questão dos ritos de passagem, né? Eu sou Que o apaixonada. próprio Código Civil fala que casamento é ato solene, né? Uhum. Ato solene quer dizer, tem que ter gente Por isso, olhando, as vindo. portas abertas. É. Você não pode casar com as portas fechadas dentro do Isso. cartório. E que se Tem tiver tudo alguma isso. piadinha, É, eles cortam cortam a ali. cerimônia na Isso hora, né? mesmo, tem que Aham. ser sim, não é É. certamente, ou Porque, né? tô Tem que ser pensando. sim, não, Porque não, pra gente né? tem os vícios, né? Uhum. A pessoa pode estar ali sob coação, por exemplo. Ah. Então, se ela titubeia, o tabelião ou o juiz de paz, ele é obrigado a parar. Uhum. Ele não pode celebrar o casamento sem a certeza, porque é um contrato, né, o casamento. Então, a primeira coisa que a gente tem no contrato é a vontade das partes de estarem ali. Então, eles têm que ter definitivamente a vontade. Então, quando eu brinco com os meus alunos, falo, gente, vocês acham que é para ver a noiva passar, que é lindo? Não, é porque a lei manda que as portas fiquem abertas para qualquer pessoa levantar a mão e Tem falar, isso você também, já né? é casado comigo, seu pilantra, pode voltar. Olha seus filhos aqui. Ou vocês são irmãos. Aham. Você não sabe que eu tive uma aluna Ah, que o irmão dela namorou anos, só foi casar. Foram no registro, né, da entrada nos papéis, descobriram no registro que eles eram irmãos por parte de pai, e eles não sabiam, eles Meu não Deus conheciam do céu. o pai, Aham. parece E história de descobriram- Jocasta. É tipo Jocasta, que eles meu eram Deus. irmãos na hora de
vai fazer o pedido do casamento. Meu Caramba, Deus. que pesado, Entendeu? né? E Pesado. hoje a gente sabe que o Brasil, né, é um se não o país que mais tem família monoparental, né? Pois é. Eu acho que mesmo? onde as mulheres acabam tendo a custódia dos filhos, a tutela desses Aham. filhos, a responsabilidade econômica, Tudo. emocional, educacional, porque teve alguém que sumiu no mundo, né? Sim, normalmente Aham. são os homens, né? Uhum, Infelizmente. E É, tem ainda também quem tem isso. decide, né? Tem também gente que é meio xuxa, né? Que decide ter um filho É. e fica sozinha. Prefere não ter um parceiro ali vinculado. Eu acho algumas coisas, nesse ponto eu sou bem conservadora em certas coisas, assim, né? Mas eu acho meio estranho a criança não ter um pai ali. Uhum. Ou pai ou uma mãe, que seja, gente, 2 pais, 2 mães, eu acho que é o afeto que vai tomar, né? Tem muita essa discussão do casal homoafetivo, ter um filho ou adotar uma criança, se isso é bom ou não. Eu não sei se... Eu conheço Como é que histórias muito bonitas, tá? Eu também. Eu conheço histórias muito Não bonitas é uma questão de de opção adoção, sexual. de adoção homoafetiva. E, assim, a adoção em si, ela é complexa, né? É. Porque você vai formar um ser humano. E o filho biológico também vai dar trabalho, Vai. né? O filho biológico vai se vincular mais a um ou outro, né? O pai ou a Aham. mãe, enfim. É aquilo, é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe como vai ser a interação das personalidades. E essa criança, obviamente, que talvez venha com dores, com traumas, com uma história pregressa desconhecida. Tem uma pesquisadora no Rio de Janeiro que ela se chama Cíntia Ladvocá. E ela trabalha bastante com adoção, né? Ela escreve bastante sobre adoção. E num dos livros dela, ela propõe isso, né? Ela conta um caso que uma menininha, né, adotada por uma família, e ficava aquela dúvida, né? E dentro da psicologia sistêmica, a gente faz o genograma, Aham. né? Que a gente monta a árvore genealógica das pessoas a partir do quê? Do pai e da mãe, do avô e da avó, e assim sucessivamente. E para uma criança adotada? E Onde se que ela ela não tá, sabe? E se ela não sabe da história dela? A Cíntia propõe, né, junto com a família, né, Adotiva. que acolheu essa criança conte a história que ela quiser. Eu acredito que a minha mãe biológica, ela trabalhava assim, assim, o meu pai, e daí meu pai foi embora porque papapá. Pronto, se aquilo no coração da Satisfaz. criança, né? Tá em paz, né? Ela tá em paz com ela, e outra, aquela família daí tem que aceitar também, né? Mas quando eu falo que as adoções, os relacionamentos e as adoções homoafetivas, elas dão tanto trabalho quanto as heteronormativas, Nossa, É uma afetivas, questão né? da pessoa, de valores, de caráter, não independe da sua opção sexual. É aquela coisa, o relacionar-se para o ser humano é sempre um desafio. É. Qualquer tipo de E relacionamento. dá trabalho. O de família, né? O homem e mulher é realmente um dos mais desafiadores. Mas, ao mesmo tempo, nós, seres humanos, a gente não vive sem o outro. A gente não vive sem Não. relacionamento, né? Eu gosto sempre de falar daquele filme do Náufrago, né? Aham. Que ele, sem aquele ninguém filme para é conversar genial. na ilha, ele desenvolve um personagem com quem ele né, tem um discurso ali até o momento que ele consegue sair de lá. Então, ele não morreu porque ele criou um personagem para ele Pra conversar. sobreviver. E assim somos nós. E nos relacionamentos também. E aí a Paty me falou que você tem um Instagram só sobre relacionamentos homem e mulher. Relacionamentos. Relacionamentos. É Tá. coisas de casal. Coisas de casal. Esse é um nome. E conta pra gente, o que mais acontece lá? Assim, das dúvidas que chegam pra você. E o que as pessoas querem saber? O que as pessoas mais Porque perguntam? olha só, a gente, eu sou advogada de família em princípio, né? E hoje eu e a Carmen, a gente faz planejamento patrimonial e sucessório também. Que bacana. Mas a Carmen, não, mas eu trabalho ainda com divórcio, né? Esses dias fiz até uma união estável para os meus primos, aí agora eu tô num divórcio, tará. Como eu tenho um lado da mediação, eu não faço mais litigioso, então eu sempre tento trazer aquele casal para uma mediação. Sim. Mas a gente, às vezes, se sente empacada. Seja porque aquela história também te pega, porque eu acredito ressonâncias, muito que quem chega a você ressoa alguma coisa com o que você tem, às vezes até para curar ainda, para passar. Mas às vezes, e eu tenho uma questão de não querer ser muito entrona, sabe assim? Até porque eu não sou psicóloga, né? Eu não tenho essa formação.
Então, as dúvidas, aquilo que eu te falei no início, né? Uhum. Não, tá tudo muito fácil. É só separar a casa, o resto tá tudo fácil, é só vender aqui. Na hora que você começa a botar os dois, um de frente pro outro, nas reuniões, para falar isso, eu já tive casos da pessoa chegar no meu escritório e falar, mas o que o meu marido tá fazendo aqui? Ele não me falou que queria o divórcio, o que ele quer. E eu tenho que olhar pra cara dos dois e falar, então, fulano, você me procurou, falou que ela já sabia, mas ela chegou aqui me dizendo que não sabe de nada. Olha só, que Ui, situação. aham. Mas, ó, é tão complexo, mas assim, junto com uma outra psicóloga, amiga minha, Adriana Ogawa, lá de Rondonópolis, então a gente foi fazer as formações e tudo, e aí a gente viu que, assim, a gente queria atingir as pessoas, porque nem todo mundo chega à terapia de casal. Né? Então, a gente queria atingir mais pessoas com conteúdo psicoeducativo, né? Então, a partir daquilo que a gente ia estudando, a gente ia lançando posts ali no Instagram, claro, né? Com uma regularidade, assim, tem uma cadência, tem um porquê, né? Não é aleatório. Mas hoje a gente observa, né, estudando, que geralmente os casais que chegam até nós, eles têm 4 demandas básicas, assim, 4 questões, né? Que são muito latentes. A maioria tem problema com a família de origem, né? Isso é Dele ou básico. dela? As anotações, olha lá. Aham, família de Professora com origem. livrinho, vai. Dinheiro, gente, sempre Nossa. vai ser um impasse na vida de um casal. Mesmo quando se tem muito dinheiro, a questão não é ter muito ou pouco, é o como se lida com ele, né? Uhum. E isso também tem, assim, como que você aprendeu sobre dinheiro O lá que na tua é. criação, né? Sexualidade, obviamente, e também criação de filhos, né? Ou ter ou não filhos e tal. Então, assim, à medida em que a gente observou e as pessoas foram trazendo perguntas, aí a gente acaba desdobrando por esses pilares, né? Peraí, que tem mais um pilar aqui que agora me faltou, mas eu resgato aqui de novo. Mas quando a gente pensa assim, ó, a gente veio de uma formação, né? certo. As lealdades que a gente carrega, né? Então, assim, as lealdades invisíveis, inclusive, porque nem todas a gente percebe. E o outro também carrega lealdades. A gente tem heranças familiares, desde a forma como se assa um peixe, a como se lida com dinheiro, ou como você deve se comportar, né? E aí entra também nessa questão de sexualidade, né? De sexo, como que você pode se relacionar com os outros. E aí os casais, quando eles se encontram, por falta de comunicação ou, na verdade, não é nem falta de, é por comunicação disfuncional. E o que seria uma comunicação funcional? Saber conversar sobre os assuntos, né? Então, hoje fala-se muito, inclusive, sobre comunicação pacífica, o que é muito bonito, né, gente? Então, assim, e não é achar que tudo é bonitinho, cor-de-rosa e fácil de se resolver. Vocês, como mediadoras, vocês sabem, existem formas de se conduzir uma conversa. Existem conversas que, quando bem orientadas, elas levam São frutíferas. para uma resolução muito bacana na vida das pessoas. Então, o Coisas de Casal, ele veio nessa perspectiva, né, de psicoeducação e auxiliar as pessoas a terem essas conversas que levem elas dentro da realidade delas, porque não existe uma realidade única. Então, a gente tem que, né, considerar a realidade econômica dos casais é diferente, as realidades sociais, as realidades culturais. E às vezes é tão interessante, né, que casais que você pensa assim que seriam improváveis, né, são casais que dão certo. Eu atendo um casal do qual eu tenho muito orgulho, onde ela é evangélica e ele é espírita. Então, eu falo certo? muito, eles são Conta eu aí. digo pra eles são um casal improvável, porque dentro da nossa ótica, Um case de sucesso. aqui de fora, né? Então, assim, esse é um detalhe da vida deles. É um detalhe da conjugalidade deles que eles têm respeito. Ele respeita a crença dela. a religião dela e ela respeita a religião dele. E eles conseguem comungar e conjugar muitas outras coisas na vida deles. E aí que tá. Legal. Eles têm um projeto de futuro. Então, assim como a gente vem, né, com essa mentalidade que não tá cristalizada, só se eu quiser, né? Também a gente não tem que abrir mão de quem a gente é. Mas a gente tem que olhar, um casal, uma dupla, tem que olhar para o futuro. Claro. Então, e quando a gente olha para o futuro, muitos
desacordos acontecem. E frustrações, consequentemente, também acontecem. Porque a gente não tem tudo que a gente quer ao tempo que a gente deseja. Mas esses casais vão se reorganizando, se realinhando. E quando você vê, completa bodas de... Você sabe que é bodas de pérola, né? Não, 30 eu não sabia. anos. 30 Me perguntaram hoje, eu Aham. falei, gente, eu não faço a menor ideia. 30 anos é bodas de pérola. Imagina. adoro. O tanto que é bonito, né? Assim, bodas de ouro de um casal, 50 anos. E hoje, um casal, para ser considerado longevo, eu acredito que, segundo a Associação Americana de Psicologia, são 13 anos. Olha aí. Longevo. Um casal é considerado longevo se ele está há mais de 13 anos junto. Olha só. Pra você ver como os parâmetros mudaram, né? Não é? Porque hoje, né, desde a década de 70, 60, 70, né, com a possibilidade do divórcio, houve-se essa liberdade, que bom também, né? Porque, gente, nem todo casal nasceu pra dar certo, isso é fato. Né? Agora você tem que viver uma vida de cão, me perdoa a expressão, com alguém só porque você casou, porque você Só pra tio sim. manter. Não, né, gente? Mas ainda tem muitas pessoas, não tem? Porque tem o dinheiro com essa pessoa. Mas você sabe que... Porque ele paga minhas contas, é o que a gente ouve, né? Ou ela paga as minhas contas, que também tem esse viés, né? Tem esse viés também. Eu ainda escuto muito isso. Até de amigos, assim, pessoas da minha idade. Mas se tá ruim, se você... Às vezes a mãe não confia no pai pra deixar a criança. Eu falo, gente, mas você teve um filho com ele, não foi? Foi de livre e espontânea vontade. Você precisa deixar essa criança ter o relacionamento dela com o pai. Né? Porque tem muita comparação com o avô. O seu pai nunca vai ser o pai dela, ok? Né? Mas aí beira uma alienação, às vezes, né? É que nesse caso eu sei que não é, mas assim, beira. Pode chegar no ponto da alienação parental, de muitas coisas. Mas você vê que é uma falta de confiança, porque o que ela teve enquanto criança e na vida toda dela foi muito amor do pai. Muito cuidado, uma atenção, tipo... você caiu, derrubou o copo, não tinha gritaria. Né? Meu pai, por exemplo, se eu derrubasse alguma coisa, eu caísse, nossa, mas não presta atenção em nada, é uma anta mesmo. Era desse jeito, entendeu? Vocês estão rindo, mas era assim comigo, com os Mas meus às irmãos. vezes até uma questão cultural. Né? A gente é o pai e a mãe que a gente aprendeu assim. Exato. Né? Que E ele ensinaram, aprendeu a ser pai assim, porque o pai dele devia falar assim com ele, Mas mãe. não é bonito, tá? Vamos parar de romantizar, porque não é mas bonito. eu falo A gente assim, a partir entende. do momento que você tem essa Essa consciência, por consciência. exemplo, você não vai ser assim com seus filhos. Não. E aí é que entra a questão das lealdades. Exato. Você vê se num dia Onde no lapso, quebra. no automático, você não É. faz a mesma Você coisa. quebra. E aí, se Né? eu não gostei, eu não repito, né? Eu não reproduzo. E o quanto que essa possibilidade da reinvenção que a gente tem, né? Mas só um adendo, né? Eu falo que o Brasil, ele tem proporções continentais e a gente tem muitos migrantes e imigrantes, né? Então, a gente é uma babel de culturas. Então, imaginar, eu sou gaúcha, né? Casada com um gaúcho. Porque o gaúcho, ele tem um jeito de falar. Eu tenho que me controlar, porque eu sei que, às vezes, como eu falo... Até parece que eu tô mandando, sabe? Não é sobre isso. Mas aí você pensa, como que o nordestino fala? Como que o mineiro fala? E que cada família, né? Cada região é uma família diferente. E que daí vem as imigrações também, imigração europeia, árabe, né? Africana. E como que essas famílias, elas acontecem, né? E elas vão carregando esses ritos, esses legados. São transmissões geracionais que, se a gente entender, se a gente se apropriar, que era bonito até meu pai e minha mãe fazer, mas eu entendi que daqui pra frente eu não faço, é uma dor muito grande romper. Não é fácil a gente romper, porque a gente se sente como se a gente estivesse se rompendo, né? Traindo, né? Traindo. Mas o distanciamento emocional, o distanciamento afetivo de algumas situações familiares, elas são muito importantes. Porque a gente diferencia, né? Ao mesmo tempo que você fala, é bem isso. O sentimento inicial é de traição, mas quando você tem a consciência de que eu posso fazer diferente, é extremamente libertador. E que tá tudo certo, eu vou continuar assim, me sentindo parte daquela família. Né? Igual o homem quando corta o laço com a mãe pra ir casar. Né? Tem muitas fotos, tem uma foto que fica circulando que é bem antiga, uma foto preto e branco, assim, tá o marido e a mulher e a mãe segurando a mãe do filho. Mas observe hoje. Não, observe hoje nas fotos de casamentos que aparecem. E às vezes é tão inconsciente, tão intuitivo do pai ou da mãe, o pai segurando a filha e a mãe às vezes segurando o filho. E é natural.
Porém, talvez Lá. se a gente investigar as raízes daquela foto, a gente vai descobrir alguma nessa vinculação É. e tal. Você trouxe a palavra agora. Quando eu digo que existem 4 situações, Pilares, impasses, né? 4 pilares muito comuns para casais, é infidelidade, dinheiro, sexualidade e família de origem. E hoje, né, você trouxe num outro contexto, mas eu puxo aqui, infidelidade não é só se relacionar com outra pessoa, né? E o relacionar-se com outra pessoa não significa ser físico. Ele pode ser só afetivo. Hoje a gente tem a virtual, a gente tem a infidelidade virtual e a infidelidade financeira. Infidelidade financeira é caixa 2. E eu falo abertamente. Não te contar que eu já fiz, já cometi, meu marido sabe disso, já pedi perdão e não cometo mais. Mas eu escondia sapato dentro do porta-mala. Pra ele não ver. Não, ele via e ele é visual. Ele falava, meu, outro sapato? Não, isso aqui faz tempo que eu comprei. Aí eu comecei a estudar o tema. Arrumar. Aí o dia que eu li, eu falei, nossa, tem que parar com isso. Cheguei nele e falei, amor, seguinte, eu estava sendo infiel financeira com você. Mas eu sempre soube. Falei, tá tudo certo. Ele, não cometa mais. Beleza, não cometo mais. Então, assim, mas é muito desses acordos, né? Também seria, por exemplo, você não contar pro seu parceiro o que você tem ou deixa de ter, não Quanto abrir. você ganha. Da onde vem o seu Sim, patrimônio. isso é muito comum, né? Eu convivi com pessoas assim que a esposa não fazia noção ideia. do que o marido recebia. Isso pra gente aqui na área jurídica é um problema seríssimo. E às vezes, vocês melhor do que eu vou entender, mas eu vou saber, eu já atendi 2 situações onde havia violência patrimonial. Tá? E é a mais difícil de se provar. Nossa, é mais aquilo difícil de se provar. no caso dessas pessoas eram mulheres que construíram um patrimônio com seus respectivos companheiros, né, ao longo da vida, e realmente de colocar a mão na massa, sabe? Desde de cozinhar, né, fazer aquele trabalho junto, de né? casa, né, que ele é paralelo, mas ele é formativo de tudo, e de trabalhar nos respectivos ambientes de trabalho com esse companheiro, e ele fala, você não fez nada. Ou você não é nada. Como você não fez nada? Isso aqui tudo é meu. Como é seu? Eu né? que construí, eu que fiz. É Você meu fala, e da minha mas mãe, eu do meu, tava é da lá em minha casa família. cuidando da sua camisa, pregando os botões. Mas isso e não essa tem valor nenhum. invisibilidade. Ainda temos essa invisibilidade do trabalho doméstico, né? O quanto dói isso. Você conhece o Rolf Madaleno? O Rolf Madaleno Eu conheço esse nome, mas eu não sei quem é. Ele é um advogado já deve estar na faixa dos seus 70 anos de idade, talvez um pouco mais. Ele é do sul, do Rio Grande do Sul, e eu gosto muito das obras dele, né? Do que ele fala. Tem um vídeo dele, numa palestra que ele deu, ele diz, eu nunca vi um divórcio eu que fosse assisti igualitário essa semana. a partilha. Eu A assisti mulher essa semana isso. sempre sai perdendo. Aff. Por quê? Porque ou ela cansa da briga, ela é esgotada pelo cansaço pelo outro, e ela acaba abrindo mão pela paz. E por conta dessa violência patrimonial, que normalmente os homens sabem. Eu nunca vi em toda a minha vida. Ele falou, eu tenho, sei lá, 50 anos de formado, tô chutando. Nunca passei por um divórcio que eu conseguisse falar, não, isso aqui tá equânime. Tá justo. Nossa, gente, olha, né? E é sempre a gente que pede. Mas as questões de gênero passam muito ainda pelos relacionamentos. Né? Culturalmente, isso não é Brasil, gente. Isso é mundo, né? É mundo ainda. É com a história da mulher em si, né? Na sociedade. Essa coisa da mulher vir, né, para o mundo do trabalho, é que agora, assim, vamos falar assim, paulatinamente, lentamente, tá havendo essa inversão, esse reconhecimento. E talvez, assim, hoje todo mundo fala, né, muito preocupado com o futuro da humanidade, porque as pessoas estão decidindo não se casar mais. Também. E nem ter filhos. E parte muito das mulheres também. E aí você fala assim, mas por que as mulheres estão nesse sítio? É um processo histórico, no meu ver. Né? É um processo histórico que a gente veio de um processo de humilhação, violência, sem direito nenhum, para começar a ter direitos, e de repente as mulheres estão num ponto que falam, nossa, mas eu não preciso casar para ter a vida que eu quero. Eu não preciso ter filhos, eu não preciso ter um companheiro. Eu, né, tô me autossatisfazendo, digamos assim. E aí a gente se preocupa, sim, com o futuro da humanidade, né? Pra psicologia. Mas eu acho que são fases que a humanidade tem que passar até chegar no equilíbrio. Só queria que fosse na minha vez o equilíbrio.
Não foi dessa Não, vez, é Carmen. Não futuro. chegamos no equilíbrio. Não nessa Na vida. vez do equilíbrio, não nessa vida. Se nós somos gregários, certo? Sim. E a mulher tá aí toda se achando autossuficiente, vamos colocar assim. Então eu sou autossuficiente, realmente. A Uhum. gente pode ser. Mas pra mim, ainda fica aquele ponto do tipo, putz, mas eu queria ter alguém. Eu queria ter alguém, às vezes, pra dividir alguma coisa, pra sentar aqui e tomar um café. Porque eu posso ser a pessoa mais autossuficiente possível no mundo. Uhum. Mas se eu sou gregário, eu É preciso de isso alguém. mesmo, é como o é. filme do Náufrago, a gente precisa do outro. E a nossa maior lição tá na natureza, né? Se você olhar para a natureza, sempre há a coisa de ficar junto e de reprodução, É. de reprodução. Mas As pessoas estão muito, não sei. Mas eu ainda diria assim, vocês estão falando, e eu me recordo muito de uma teoria que eu venho estudando, que é a teoria do apego, né? E o apego é o seguinte, todos nós temos a necessidade de vinculação, Uhum. né? Então, se a gente tiver uma vida solo, e tem muita gente que decide ter a vida solo, É. né? Talvez numa leitura superficial, né? Porque cada pessoa é única, tem a Claro. sua historicidade, tem as suas questões. Mas a gente pensa assim, é o apego evitativo. O evitativo, ele pode ter passado por algumas questões na infância em que ele entendeu que eu sou autônomo, eu dou conta de tudo. Por mais que eu queira alguém, eu dar a permissão para alguém entrar nesse meu universo, né? E ser cuidado é um processo Muito doloroso. Doloroso. Porque a pessoa aprendeu a se fazer sozinha, Uhum. né? E eu não tô falando necessariamente de negligências, de cuidados de pai e de mãe, de abandono. Às vezes para e pensa na educação de vocês, na nossa educação. Olha, você vai sozinha pra escola hoje. E a gente pensou, mas eu não dou conta, né? E o pai e a mãe, na melhor das boas intenções, falaram, não, ela tem que desenvolver autonomia. E aí eu lá, talvez tenha entendido que, meu Deus, eu tô sozinha no mundo, agora eu tenho que desbravar. E aí outras questões, né? Esse é o apego evitativo. Aí tem o apego ansioso. Mas será que vão gostar de mim? Nossa, mas será que o que eu tô fazendo é legal? É bom o suficiente? Mas a notícia boa é que a gente pode migrar pro apego seguro. Todo indivíduo adulto pode migrar para o apego seguro, que é esse onde você tem a consciência de que tudo bem, tem coisas que eu faço sozinho e vou querer fazer sozinho, mas outras eu quero fazer em dupla, né? Então, hoje a gente também tem relações não monogâmicas e a gente tem as relações de poliamor. Ah, e elas, e aí? Gente, Elas são polêmicas. Elas existem. Mas elas estão Sempre existiram, acontecendo. né? Sempre existiram. Hoje, talvez as pessoas tenham muito mais coragem para expor que estão vivendo isso. Mas ainda levam, sofrem uma discriminação muito grande, porque talvez foge desse escopo tradicional, né? Eu não dou conta porque eu sou ciumenta, então eu ia falar, não ia você dar já muito atendeu certo. alguém assim na relação? Já E aí? atendi. Tipo, 3 pessoas, 4 pessoas? Do que eu atendi, né? Uhum. A relação a 3 não se manteve. Por quê? Nesses casos, tá? Uhum. Porque geralmente a dupla, alguém vai fazer uma dupla muito mais forte. A gente... É como o Bert fala, né? 3 sempre, 2 vão se vincular. Nós sempre triangularemos. O que isso significa? Nós triangularemos. Eu, meu objeto amado e o trabalho. Eu, meu objeto amado, minha filha. Eu, meu objeto amado, o dinheiro. Não adianta. Então, a todo momento, vai ter um terceiro, uma terceira questão invadindo um relacionamento a 2. Que vai te testar. Agora, sustentar afetivamente a relação, em algum momento, alguém vai ficar em desvantagem. Vai se sentir... Afetiva, vai se sentir excluído, né? Mas existem casos bem-sucedidos. Os que eu conheci, em algum momento, a dupla original decidiu, não. A terceira pessoa não cabe mais. E é um grande sofrimento para essa terceira pessoa. O sentimento da exclusão, né? Achei interessante isso. É sempre uma dupla original? Ou, por exemplo, pode ser que 3 pessoas se conheçam, se gostem, resolvam. Ou sempre nasce, por exemplo, de um casal que acaba querendo abrir um relacionamento e às vezes traz outra pessoa para dentro. Olha, Patrícia, eu posso estar falando posso estar equivocada. Uma pessoa eu acho mais complicado, né? Não, geralmente é a dupla do que eu conheço. Claro. É a dupla que está vinculada
e houve um encantamento por um outra terceiro. De um ou de outro, ou de Ou ambos. os dois se apaixonam pela terceira pessoa. Exatamente. Mas das histórias que eu vivi terapeuticamente, não deu-se como sustentar. E aí, claro, freudianamente falando, existem os fetiches, né, dentro de uma relação. E às vezes aquilo é só um jogo mesmo, é uma brincadeira, né? E essa pessoa não se perpetua. Mas assim, afetivamente, eu falo que dentro da minha prática profissional e clínica, eu não posso olhar com os meus olhos, né? Então, tem coisas que eu não faria. Ok, Tudo bem, eu não faria. fazem. Mas aquelas pessoas que estão me contando o que elas fazem e elas trazem um significado muito profundo daquilo. E aí a gente vai entender as raízes desse significado, né? E aí, como foi a criação, seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó. E às vezes, quando a gente vai escrafunchar lá, fazer a escavação arqueológica, haviam traições. Gente, assim, uma coisa é fato. A gente vai olhar para o nosso genograma, para a nossa árvore genealógica, alguém morreu, alguém foi assassinado. Alguém matou. Alguém matou. Teve ladrão, teve amante. Teve amante, teve infidelidade, teve falência. Então é óbvio. Mas espera lá, eu tô a serviço de quê? Eu tô reproduzindo o quê? Então, se eu entender que eu não preciso reproduzir aquilo e aquela outra pessoa falha, me basta. Porque, gente, relacionamento é trabalhoso. Você sabe, você me lembrou da... Muita força de vontade. E amor, um amor real, né? Amor adulto. Não um amor adolescente, né? Idealizado. Fala um pouco disso aí. Deixa eu só fazer um adendo aqui que ela falou sobre a questão dos fetiches. A própria história da Mulher Maravilha. Que eu não sei exatamente o nome do autor, mas é alguém da psicologia. Que a história da Mulher Maravilha é uma história de um casal que se apaixonou por uma terceira. E eles moraram juntos e dali nasceu os quadrinhos da Mulher Maravilha. Ah, sério? Eu vou atrás disso. Eu não conhecia, não. Vou atrás disso. E que é alguém da interessante. psicologia que eu não me lembro agora quem é. Não sabia disso, não. É isso mesmo. Ó. Depois que eu sou a Mulher Maravilha, mas ela compunha um trio. Um trio. Um trio olha amoroso. Olha aí. Bem Ô, interessante. Ju, só antes da gente finalizar, eu queria saber, explica pro povo que não faz terapia, porque todo mundo devia fazer, né? Eu acho que é essencial a gente, um dia na vida, fazer terapia. É um autoconhecimento, é custoso, é trabalhoso. Dói, não é fácil, não. Tem não um é quadrinho que fácil. fala assim, o duro da gente fazer terapia é que a gente descobre que a gente também não é lá um alecrim dourado, né? Então, é verdade. Mas explica assim pra gente, né? O que é esse amor adulto, né? Porque eu vejo que a gente se confunde, até mesmo pelas nossas histórias, pelas histórias que a gente vê de quadrinhos e de Bela Adormecida e de Rapunzel, né? Que é do Príncipe Encantado. Gente, tinha que fazer um processo coletivo contra a Disney, né? Porque a gente idealiza... eu gostava tanto. Eu gosto. Não, eu também gosto. Eu gosto da Moana, gosto da... né, como é que é aquela... Ai, meu Deus, agora... Valente, né? Você fala assim, essas meninas aí... Mas tem dores muito grandes também, né? O filme Valente é um filme dessa mulher atual, né? E que... Eu não assisti, é muito lindo. Valente é um filme muito lindo. Mas assim, o que é o amor adulto, né? Sim, o amor é uma decisão. Porque existe o encantamento fisiologicamente, neuroquimicamente, existe a paixão, existe o encantamento, existe aquela química avassaladora por alguém, né? E aquilo se sustenta por um parco tempo, cerca de 3 meses. Que é o tempo que você tem de reconhecimento das fragilidades, das vulnerabilidades daquela pessoa. E, consequentemente, o outro também vai se deparar com as suas vulnerabilidades, com as suas fraquezas. E, a partir dali, eu decido, pera lá. Mas essa pessoa é legal, né? Porque a gente, né, tem alguns valores em comum e tal, não sei o quê. E vamos tentar, vamos construir alguma coisa. E assim, eu digo que o amor é uma escolha, mas muito cuidado para não imaginar que a gente tem que aceitar qualquer coisa. Agora, o que é alguma coisa para mim, não é para vocês duas e vice-versa. Porque cada uma de nós tem, sim, as suas idealizações, mas tem suas vontades, seus desejos, aquilo que preconiza como concreto e vital para a sua vida.
E aí, quando você encontra o outro alguém adulto, maduro, ele também tem. Aí começam os impasses, né? E numa dessas, para sustentar esse amor maduro, é querer conhecer alguém com compaixão. Então, a Ana Cláudia Quintana Arantes, daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Esse livro, tô pra ler. Meu filho que tá lendo e ele precisa trazer pra mim, porque ele falou que é maravilhoso. Todos os livros dela são fantásticos, assim, são uma lição de vida. E me marcou muito naquele livro que ela fala assim, é muito difícil a gente ter empatia por alguém. Porque empatia é o literal colocar-se no lugar, no corpo, na dor do outro. Isso não existe, né? Porque a minha dor é única. Sabe, A gente pode ter o mesmo adoecimento, mas você vai ter uma trajetória, eu vou ter outra. E ela fala da compaixão. Que quando a gente olha para o outro com amorosidade e compreende que aquele outro diferente de mim está num processo de expansão como eu, a gente pode caminhar juntos, né? Então, a compassividade não é ser bocó. Né? Ser compassivo abrir mão de tudo porque ele é meu amor. Exato, não. Eu pego a personalidade do outro. Quantas pessoas eu vejo fazendo isso? De forma nenhuma. Mas é isso dessa mescla, né? Misturar o café com o leite, né? Que vai dar aquela misturinha bonita e gostosa. Então, é imaginar isso. O outro que se apresenta para mim é tão falho quanto eu. Agora, o que é negociável numa relação e o que é inegociável? E o que é inegociável para mim e o que é inegociável para o outro. Então, existem premissas das quais a gente não vai abrir mão e não tem que abrir mão por ninguém. Mas tem outras que a gente sabe que é fusquinha da gente, né? Mas olha o que a cartinha da compaixão fala. Fala exatamente isso que você disse. É compreender o outro no seu próprio coração. Não no meu, no coração dele. Trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual. É sentir o outro em sua condição humana. Né? De quem acerta, erra, tenta, faz de novo, muda, se transforma. É o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. É exatamente isso que você falou. Eu amo essa palavra. É bonito. Tanto que hoje tem uma terapia que se chama a terapia da aceitação e compaixão. Olha aí. Que legal. É isso, né? Então, o outro se apresenta. Você pode não querer, a pessoa também pode não te querer. Claro. Mas quando vocês falam assim, a frase de impacto, há muitos anos, em 2018, eu assisti uma palestrante que se chama Yara Camarata Anton. Ela é gaúcha, mora em Porto Alegre, escritora de muitos livros, sou devoradora de tudo que ela produz. E ela falou, né, ela deu uma palestra, uma conferência, num congresso. E aí ela fecha falando assim, relacionamento não é pra gente preguiçosa. Porque relacionamento dá trabalho. Perfeito, então, assim, ó. Perfeito. Quando né, vocês pensam numa frase pra matar a pau ali, ó. Gente, relacionamento não é pra gente preguiçosa. Por quê? Porque dá trabalho. E é isso, relacionar-se é algo que te promove. Né? Mas o outro também tem que querer. Claro. E, gente, existem... Vocês como mediadoras que são. Gente, tudo é possível. Sim. Basta ambas as partes Quererem chegar a um consenso, né? Sabe, eu sou praticante de yoga e meu marido também. E eu falo assim, um dos grandes aprendizados que eu tive com a yoga é a palavra esforço. Tudo você consegue desde que você faça esforço. E não é aceitar tudo, mas é fazer o seu esforço para enxergar o outro. Para que dê certo. Como ele é. E hoje a gente vive muito essa cultura do imediato, né? Eu quero agora. Quero agora. Eu quero agora. Isso. Não é nada é pra agora, gente. Ju, felizmente, nosso tempo chegou. Ai, que delícia estar aqui com vocês. Ju, você vai ter que voltar. Eu volto. Pra falar mais com a gente. Volto. Agora é aquele momento que você vai olhar pra aquela câmera ali e vai deixar seus recados, suas redes sociais, para as pessoas te seguirem. E você já falou sua frase final, mas pode repetir. Bom, então me encontram no @JuFelipim pelo Instagram
o @coisasdecasal.psi, junto com a minha companheira aí de trabalho, uma grande amiga, Adriana Ogawa. Eu atendo em Tangará da Serra presencial, moro em Cuiabá e aqui eu atendo online. E eu acredito nisso, gente. Eu acredito nesses encontros, eu acredito nessas conversas que despretensiosamente, né, a gente consiga levar alguma coisa que vai tocar em alguém. E eu realmente, enquanto psicóloga, não existe uma pessoa que não tenha me ensinado alguma coisa. E é muito provável que eu tenha passado por lugares e acredito que tenha dito alguma coisa tão nada a ver, mas que tocou alguém, né? Falou, nossa, mas aquilo que você falou aquela vez, eu falei! Então, assim, de realmente a gente acreditar no potencial que a gente tem. E que ele é infinito e que ele é evolutivo, né? E que a gente vai dando passos e que a gente vai expandindo. E vocês têm um excelente trabalho. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. E parabéns e sucesso, meninas, né? Sigam com esse levar tão leve de conhecimentos que as pessoas vão ouvir tomando um café, essa é a intenção. na esteira, talvez, fazendo alguma coisa, e que vão sair tocadas. Então, é sobre isso e você está muitíssimo convidada a obrigada. voltar. É isso mesmo. Né? Porque é o nosso Eu papo volto. aqui. Volto, com Obrigada, certeza. Ju. Muito bacana. Um beijo. Obrigada. Beijo, espectadores. Beijo, gente. Até a próxima. mais. Mandem Tchau. perguntas pra Ju voltar. Volto.